Então vamos lá, gente. Bom dia. Hoje a gente vai falar sobre algo que é essencial para o sucesso profissional e pessoal, que é a comunicação. Eu trouxe aqui o Chacrinha, que para as gerações mais novas que não conhecem, foi um grande comunicador, né, televisivo, e ele sempre teve um bordão muito legal que é muito atual, que é o quem não se comunica se trumbica. E o que, que isso realmente significa? Chacrin, ele compreendia muito bem a importância da comunicação. Ele sabia que para você se conectar com o público, era preciso você ter clareza, criatividade e envolvimento. A sua frase resume bem isso. Quem não se expressa bem acaba perdendo oportunidade, não é compreendido e acaba ficando para trás. E eu trouxe aqui, ó, ser excelente na parte técnica não é o suficiente. Porque, na verdade, do que adianta você ser excelente na parte técnica se você não sabe se vender, vender o seu trabalho? Eu atuo na área comercial, então o tempo todo eu estou fazendo vendas. Só que o que a gente não percebe é que em diferentes cargos do comércio exterior, você está sempre vendendo. Você está se vendendo como profissional, vendendo a sua empresa, vendendo o seu serviço. Então, ter essa comunicação ela é muito importante. E uma comunicação bem estruturada, ela permite que você demonstre sua competência, transmita confiança para os seus clientes, parceiros e gestores e crie oportunidades. Além disso, fortalece os relacionamentos e evita mal-entendidos. Que no Comex, a gente sabe que mal-entendido custa muito dinheiro. Então, vamos lá. Mas o que seria esse comunicar-se bem? De forma simplificada, a comunicação, a teoria da comunicação, ela traz alguns elementos: o receptor, o emissor, a mensagem e o canal. Se houver algum ruído entre esse processo, a compreensão ela fica prejudicada. E aí geram muitos ruídos. E aqui eu trouxe um conceito que são estudiosos da área, né, que é o Claude e a Warren, que diz que comunicar-se bem é garantir que a mensagem enviada seja recebida e compreendida sem distorções. Então não basta apenas ser recebida, ela precisa ser compreendida. Às vezes a gente escuta muito o bordão, eu sou responsável pelo que eu falo e não pelo que você entende. Mas na verdade a gente é responsável sim pelo que a pessoa entende. Porque a forma como nos comunicamos, ela vai trazer de forma mais simplificada a compreensão para aquela outra pessoa. Então, são N fatores que a gente precisa avaliar nesse processo de comunicação. Trouxe aqui os elementos da comunicação eficaz. Óbvio que é uma gama extensa, né, de elementos, mas de forma simplificada, e a gente trazer clareza e coerência, uma mensagem bem transmitida, aquela que não dá margem para dúvidas, não gera ambiguidade, não vai ter o risco da pessoa, você falar uma coisa, a pessoa entender de outra forma. E é bom evitar palavras mais rebuscadas, mais técnicas, porque depende muito daquela pessoa que está ouvindo também, se ela vai conseguir entender o que significa. É simplificar para trazer clareza e ser direto naquilo que você quer trazer como informação. Organize sua fala de maneira lógica e estruturada para garantir que a informação ela seja transmitida de forma mais fácil e absorvida de forma mais eficiente. Número 2, adapte-se ao receptor. Isso aí é muito importante. A gente conhecer com quem a gente está falando é essencial, porque a gente adapta a nossa comunicação ao nosso público. A gente não vai chegar um exemplo, um congresso de especialistas em Comex, que tem gerentes, CEOs, níveis de cargos mais altos. A gente não vai trazer a informação da mesma forma que a gente traria para uma palestra para quem
é estudante, para quem é recém-formado, porque não vai ser compreendido da mesma forma. Então, é muito importante a gente adaptar essa comunicação a quem está escutando. Outra coisa importante é você manter a escuta ativa. Isso eu vejo que é um grande problema da sociedade, né? E eu me incluo nisso. Às vezes a pessoa está falando e ao invés de estar prestando atenção, a gente já está formulando uma resposta na nossa cabeça, já está pensando no que a gente vai responder. Só que a escutativa, ela é o quê? Você parar, você prestar atenção realmente naquilo que a pessoa está falando. Você compreender para depois você formular uma ideia, sem interromper, sem criar respostas antecipadas, porque essa precipitação pode ser muito prejudicial nessa comunicação. Então, principalmente para a gente, né, que trabalha com área comercial, a gente entender a necessidade do cliente é muito importante, porque senão a gente acaba oferecendo coisas que não são necessárias para ele naquele momento. Então, o escutar é muito importante. E quando a gente traz esses elementos, né, para uma comunicação eficaz, a gente tem o objetivo de evitar ruídos na comunicação. E o que seriam esses ruídos? São esses problemas que a gente tem no meio do caminho, que podem ser afetados por diversos tipos de ruídos. Dentro da teoria da comunicação, tem diversos tipos de ruídos. É uma gama mais ampla. Eu trouxe aqui os principais que afetam mais o nosso mercado. Então, no Comex, onde a clareza é fundamental, e processos logísticos, eles, se não for claro, se houver muito ruído, gera atraso, gera custo extra e até a gente perder negócios. E ninguém quer perder negócio, ninguém quer ter custo extra, porque o Comex já é uma loucura por si, então a gente não quer colocar mais problema aí no meio. Primeiro eu trouxe aqui o ruído psicológico, onde fatores emocionais afetam diretamente naquilo que é ouvido, naquilo que é comunicado. Às vezes a pessoa está estressada, então ela se comunica de uma forma ineficiente, ou então a pessoa já tem alguma opinião formada, seja sobre aquele tema, ou seja, sobre a pessoa que está falando, né? Aquilo e já recebe a mensagem de uma outra maneira. Por exemplo, eu não gosto de tal pessoa. Então a pessoa pode estar falando a coisa mais certa, que na minha cabeça eu vou discordar. E não é assim, né? A gente tem que avaliar todo um contexto e evitar que ocorram esses ruídos psicológicos. Ocorrem também os ruídos semânticos. Foi quando eu falei ali sobre termos mais rebuscados, sobre trazer jargões muito específicos para pessoas que não têm esse conhecimento. Então, ocorre muito esses ruídos mais na parte do idioma mesmo, de você trazer a informação com coesão, coerência, para evitar esse ruído. Porque, por exemplo, uma palavra ela pode ter vários significados, mas dentro do contexto, ela vai significar uma coisa. Então, você tem que fazer com que a pessoa entenda, através daquele contexto que foi trazido, o que realmente você quer transmitir com aquela palavra, para não gerar nenhum tipo de confusão. A pessoa entende uma coisa, enquanto você está querendo dizer outra. E, para a gente, algo que é muito importante e que a Astrid falou bem sobre isso, é o ruído cultural. A gente lida com diversas culturas. Um dia a gente está falando com a China, no outro dia está falando com a Índia, no outro dia está falando com os Estados Unidos. Então, assim, já temos a barreira do idioma, só que além da barreira do idioma, a gente tem que entender aspectos culturais, aspectos que envolvam toda essa abordagem de negociação. Por quê? Diferentes culturas têm diferentes formas de se comunicar. Então, a gente quer impedir, né, de gerar mal-entendido em negociações internacionais. Por exemplo, o que é considerado educado em uma cultura pode ser algo
ríspido ou rude em outra. Então, por isso é necessário essa adaptação na linguagem. E trazendo aqui para vocês, né, como que a gente pode desenvolver a comunicação. Gente, muita gente fala assim, a pessoa tem o dom de falar, a pessoa nasceu com o dom de falar. E na verdade não é nada disso. É algo que não é inato ao ser humano. Você pode ir se desenvolvendo ao longo do tempo. Você pode aprimorar, tem estudos, tem se colocar em desafios, e aí eu vou trazer uma experiência pessoal, né? Eu sempre fui muito tímida, muito introvertida. Aí o pessoal fala assim, nossa, mas você trabalha comercial e você é tímida. Sim, faz parte da minha personalidade ser uma pessoa introvertida, mas durante esse tempo eu entendi a necessidade de saber me comunicar, de estudar sobre isso, estudar sobre persuasão, sobre negociação. Então é algo que pode ser aprendido e algo que faz muita diferença, porque tem muitos profissionais muito bons no mercado que acabam escondidos. Por quê? Por não saberem se comunicar, eles acabam perdendo muitas oportunidades. E assim, a gente sabe que oportunidade é algo que a gente não pode perder. Então a gente tem que saber identificar essas oportunidades e entender que a gente precisa se desenvolver, a gente precisa estudar mais sobre o assunto. Até me coloco à disposição, quem quiser me procurar para saber mais sobre o assunto, indicação de material, eu estou aqui, pode me procurar. E é uma coisa que eu sempre falo no Conexão do Comex, né? Tem muito profissional bom. O diferencial é você saber se vender enquanto profissional. E, gente, é muito discrepante. Você recebe ofertas de emprego muito maiores, você se destaca mais na sua profissão. E eu acredito que seja o que todo mundo quer aqui, né? Se destacar dentro do seu ramo de trabalho, né? No nosso caso, dentro do Comex. Então, aproveite as oportunidades, veja cada conversa como uma oportunidade. E a comunicação eficaz, ela vai abrir porta para vocês. Ela vai fortalecer a sua imagem profissional. Você vai transmitir autoridade. Até para você se comunicar. A Astrid trouxe um exemplo, né, sobre se comunicar com o superior, que ela foi chegando com calma e tal, mas você pode se impor, sim, como profissional, porque você é uma profissional capacitada. E não adianta você ser uma profissional capacitada, você precisa mostrar que você é uma profissional capacitada. Isso aqui todo mundo tem capacidade de fazer. Então, assim, eu quero falar isso para vocês, né? Lembrar sempre que cada conversa é uma oportunidade e agarrem essas oportunidades. Então, eu desafio vocês a aplicar esses conceitos no dia a dia e a buscar sempre conhecimento. É até uma brincadeira, né? O pessoal que é mais novo não vai entender, mas o ET Bilu dizia: busquem conhecimento. E assim eu agradeço a oportunidade de estar aqui e espero poder ter transmitido a mensagem de forma que vocês compreendam realmente a importância da comunicação no nosso dia a dia, tanto pessoal quanto profissional.